Opa, meu nome é Manuel e seja bem-vindo ao Badiatório. Pro vídeo de hoje eu queria discutir algo que me veio à mente enquanto eu esperava pelo fim dos spoilers dos assassinatos na mansão Karlov. E esse é mais um daqueles vídeos de teoria de jogo, que eu gosto bastante de fazer. E pra começar tudo, eu quero trazer aqui a carta Voja, Mandíbulas do Conclave. Ele é um lobo 5/5 por 5 manas, com vigilância, atropelar, salvaguarda 3 e uma habilidade foda, que diz que quando ele ataca, você coloca X marcadores +1/+1 em cada criatura que você controla, onde X é o número de elfos que você controla. E ele também compra um card pra cada lobo que você controla. Essa é uma carta muito forte, sendo um comandante sólido demais para decks de lobos, de elfos ou quem sabe até mesmo ambos. E ainda por cima esse boneco aqui não está na mesma velocidade de decks de combos super rápidos, rendendo alto potencial para jogar mesões casuais, mesões assim um pouquinho mais fortes, né, sem ser necessariamente só comando competitivo. Porém, tem algo que me incomoda nessa carta, e pode ser resumido na seguinte pergunta. Seguinte, quando você olha pro Voja, o que justifica ele custar somente 5 manas? Pois analisando o conjunto da obra, 5 manas, 5/5, com atropelar e vigilância, não seria nada demais, e desde 2016 já não seria nada demais. Então, bora colocar a habilidade de baixo, que compra cards para cada lobo, incluindo Voja, e bota marcadores no seu time. Isso tudo por 5 manas no mundo de Magic de 2024 parece uma carta digna para comandar um deck de elfos, de lobos com muito sucesso. Não seria fraco de maneira alguma. Mas essa não é a carta que a gente obteve no fim das contas, não é mesmo? Tem uma coisinha ali, um detalhe, um esqueminha no Voja, que é a salvaguarda 3. Essa habilidade que diz que mágicas e habilidades inimigas que derem alvo no Voja, ou na criatura que tem salvaguarda, são anuladas a menos que o controlador dessa pague 3 manas a mais. E para entender como a gente chegou no ponto de cards como Voja saírem, a gente deveria voltar no tempo, entender de onde vem o dilema do Magic com habilidades que protegem e dar o veredito de por que eu amo tanto essa mecânica e odeio como ela é implementada. E pra falar das habilidades de proteção no Magic em ordem cronológica, a gente tem que voltar lá pro início da coisa toda, pois em 1993 sairia a primeira coleção de todas, Alpha, e lá a gente teria 7 cards que possuem habilidade de proteção, contando inicialmente com uma defesa para cada uma das cores e o Cavaleiro Preto, mais o Cavaleiro Branco, que se antagonizam tendo proteção um contra o outro. E por mais que essas cartas sejam fofas comparadas com as cartas que têm proteção hoje em dia, a mecânica mostrava potencial e flavor, como no caso dos Cavaleiros. E nos anos seguintes, a Wizards viria timidamente adicionar e reprintar mais cards com proteção no jogo, com mais 17 cards em 1994, 22 em 95, 11 em 96 e por aí vai, sempre seguindo um número modesto para uma habilidade que é justa. E querendo ou não, quando a gente começa a botar essas habilidades uma do lado da outra, algo que inevitavelmente dá pra pensar é em ranquear elas entre si. E se fosse pra ranquear, né, de S a D, a habilidade de proteção, ela seria tipo um tier B da vida. Pois ela protege a criatura, não deixando a mesma tomar alvo, mas pode ser difícil pra você dar alvo nela também. E é uma habilidade que eu curto muito, ela é bem justa no geral, eu acho uma habilidade bem feita. Então, tá pago, né? O jogo já lançou com habilidade boa, pode fechar a conta, pois não se mexe em time que tá ganhando, não é mesmo? Mais ou menos. Exceto que eu imagino que designers da época, que estavam trabalhando nas coleções futuras, poderiam ter se perguntado: proteção só protege de um único fator, como uma cor ou um tipo de card, aonde a gente poderia ir da partir daqui para chegar em outra habilidade que proteja? Eu não consigo provar que foi essa a linha de raciocínio que aconteceu na Wizards, mas parece algo bem lógico a se raciocinar. E de alguma forma, em 1994, algo desse tipo nos levaria à habilidade chamada Manto, em Legends, que seria transformado em uma palavra-chave só nas visões do futuro. Essa é uma habilidade estática, majoritariamente presente na cor verde, que diz que a criatura com manto não pode tomar alvo. E sim, isso inclui alvos dos seus oponentes, finalmente protegendo a criatura por completo, só que manto mantinha a coisa toda justa, pois você também não pode dar alvo na criatura. E ao contrário da habilidade de proteção, essa já é uma que eu não gosto tanto. Como habilidade, eu colocaria ela num tier C ou algo do tipo, pois isso termina sendo, no fim do dia, um design travado, limitado. E eu sei, existe aquela frase famosa em círculos de Magic, de criadores de conteúdo,
que diz que restrições incentivam a criatividade. Porém, o manto sempre pareceu exceção à regra, pois meio que tanta restrição mata a criatividade também. Pois se a carta barra qualquer tipo de interação, de exploit, meio que acaba com a magia de tentar quebrá-la de alguma forma. E novamente nós teríamos 4 cards no ano de lançamento de manto, que não era uma habilidade ainda, vale lembrar? A gente teve um card com manto em 95, 4 em 96 e por aí vai. A Wizards claramente estava mais reservada com manto do que com proteção. E sinceramente, faz sentido. Primeiro que se você lança um card que não pode ser interagido e ele sai forte demais, é meio difícil de lidar com isso tudo, né? Então é melhor não dar sorte ao azar e não lançar tantos cards do tipo. E também, do mesmo jeito que não parece uma habilidade legal de se usar, eu consigo supor que não seja uma habilidade tão legal de se fazer o design. Seguindo na linha do tempo, 2 anos depois, em 1996, Miragem chegaria introduzindo o conceito de sair de fase, uma habilidade majoritariamente azul. E ao ler o que ela faz, a gente descobre que essa habilidade estática causa uma permanente a ser tratada como se não existisse por um tempo. E o que é isso de não existir, né? O que isso significa por si só, já foi alvo de muito debate entre jogadores novatos, pois essa não é uma mecânica muito intuitiva, e esteve sujeito a mudanças também. Sim, antes de Commander 2017, a gente tinha que a mecânica funcionava de outra forma, e fichas, por exemplo, sumiam a sair de fase, quase como se você estivesse blinkando elas. Trazendo mais uma vez aquela tier list imaginária à tona, sair de fase é fácil um tier S. Juntando a eficiência e a imunidade a ameaças, a gente acumulou cards como Ocultação Sagaz, que é legal, Saída pelos Fundos, que é bem legal. Eu sou contratualmente obrigado a mencionar que Proteção de Teferi é bem legal também, apesar de todo mundo já saber isso. Vocês entendem? Pois é simplesmente um power move muito grande você virar pro seu oponente que tá dando aquela remoção, aquela global e falar: meu card não existe mais pra fins de jogo. E a melhor parte disso tudo é você considerar que, na verdade, sair de fase inicialmente era uma habilidade feita pra balancear bichos grandes, pois eles não existiam metade do tempo. Então você poderia fazer, sei lá, uma criatura 4 mana 6/6 ou 4 mana 5/5, porque na época, né, o que era uma criatura grande era bem debatível. E aí ela metade do tempo tava na board, metade do outro tempo não tava. Eu tinha mencionado Blink também, é uma curiosidade engraçada, pois o próprio Marcus Water já admitiu que blinkar a criatura, ou é Flicker, eu não sei, tem a diferença entre os dois, foi inspirado em phasing também. Então, é uma habilidade boa de proteção que rendeu bastante coisa pro Magic no geral. Continuando com a timeline, em 1999, com a coleção de Portal 3 Reinos, a gente recebe a habilidade que, pra mim, foi quando tudo meio que começou a sair de rumo. Resistência Magia, que viria a receber esse nome 13 anos depois, só com Duel of the Planeswalkers, diz que, de maneira curta e grossa, somente um oponente não pode dar alvo nessa criatura com habilidades ou mágicas. E imediatamente a gente teve algo com potencial de sair do controle. Em 1999 a gente teve 2 cartas que tinham isso. Em 2003 saíram mais 2, 2006 mais uma, né? Curioso. Não é quase como se uma carta ter uma habilidade quebrada tivesse efeito de causa e consequência direta com quanto essa habilidade é printada em cards. E de novo, tier list. Essa aqui é um sólido A, por mais que eu não goste tanto da mecânica. Resistência à magia sempre foi forte demais até, o que levou a aberrações que custam mana infinita, 8 mana, 7 mana pra castar, ou aquelas bombas completamente desbalanceadas de custo baixinho que dominam formatos até hoje, tipo Slippery Boggle. Deus do céu, tomara que eu não esteja falando indiretamente o tanto que eu não entendo de formato. Boggle roda até hoje, né? Eu lembro que rodava. Definitivamente uma habilidade onde tudo é meio 8 ou 80. E finalmente a gente dá uma volta inteira voltando à salvaguarda, que é a habilidade do Voja. E lembrando, salvaguarda é uma habilidade desencadeada que anula mágicas ou habilidades que dão alvo numa permanente que tenha salvaguarda, a não ser que o custo de salvaguarda seja pago. Então, por exemplo, uma remoção de custo 1 numa permanente com salvaguarda 1 custa 2, para salvaguarda 2 custa 3 e por aí vai. Essa é uma habilidade que saiu em 2021 no set de Strixhaven, contando já com 21 cards naquele ano que possuíam salvaguarda. Aí a gente teve mais 43 em 2022, 43 de novo em 2023, e o ano mal começou e a gente já teve, sei lá, 5 ou 6 em Ravnica. E depois de tanta falação, eu quero que vocês parem e pensem nas outras habilidades que eu mencionei até agora.
Sair de fase mal teve cards por anos. Proteção teve alguns, e resistência à magia foi algo bem reservado para não quebrar muito o jogo. Agora a salvaguarda já chegou com tudo, chutando a porta, 21 cards, mais do que dobrou de um ano para o outro e manteve aquele mesmo patamar em 2023. E analisando essa situação toda, eu consigo concluir duas coisas. Ou a Wizards não testa mais os cards e acha que isso aqui tá de boa, que a gente meio que sabe que a Wizards não anda testando tantas coisas, ou ela realmente acredita no potencial da salvaguarda e quer utilizá-la. E para fins de discussão, eu vou contemplar mais a segunda opção agora. Salvaguarda é, provavelmente, a mais justa de todas as habilidades de proteção. Ela é exploitável igual resistência à magia, pois você pode dar alvo nas suas coisas e os oponentes nem tanto, porém ela não é um design burro, igual resistência à magia de novo, pois seu oponente não está à mercê de uma limpeza de mesa para tirar as suas coisas do campo de batalha. Ele pode só parar, juntar mana, pagar a salvaguarda e estar livre para seguir em frente. Porém, o quão fácil é fazer isso? O quão fácil é pagar a salvaguarda? E para isso, a gente vai ter uma hora da matemática aqui. Por favor, não foge, é bem rapidinho. Considerando que o custo médio de um card de Commander é próximo de 3, e que você quer curvar os seus terrenos todo turno, a chance de você ter 4 manas no turno 4 para você pagar 3 numa remoção mais 1 de salvaguarda são de mais ou menos 64%. Eu repito, a chance de você ter 4 lands no turno 4 para pagar 4 numa remoção é 64. Essa chance cresce para 72 no turno 5, 80 no 6 e por aí vai, pois aí você vai ter mais lands apesar de que o custo ainda continua sendo 4. Então, pagar salvaguarda 1 é fácil. 64, 72, 80% de chance. Já é de se imaginar, querendo ou não. Repetindo as mesmas contas para salvaguarda 2, onde a gente precisa pagar 5, a gente tem 48% de chance de ter 5 terrenos no turno 5, depois 57, 66, 73 e assim é demais. Para salvaguarda 3, aí a chance de você ter 6 manas no turno 6 são de 34%, 42%, 51%, 60%, conforme os turnos vão passando, etc. E acabou a parte matemática. Se você não foi embora ainda, parabéns, pois as conclusões são as seguintes. Mesmo com um número relativamente saudável de lands, de novo, eu supus um deck hipotético aqui de Commander, é difícil pagar salvaguarda 2 e 3 consistentemente, de forma que qualquer coisa que seja maior do que salvaguarda 3 é basicamente impagável. E sim, esses cálculos só levaram land drops em conta. Porém, meio que é isso que importa, pois se no turno 4 você gastou mana pra fazer um ramp pra chegar nos 4 manas, você não vai ter mana pra pagar a salvaguarda. Sim, tem casos e casos, mas de novo, estatística não é o meu forte, eu entendo um básico que eu vi na faculdade. Então, estatisticamente, a salvaguarda é forte. Mecanicamente, a salvaguarda é brilhante. Pensa o tanto de carta que a Wizards pensou, pra isso aqui ser melhor, ela precisava ser um pouquinho mais resiliente. Mas ela não podia pôr manto, porque aí você não interagia mais com a carta. Ou ela não podia pôr resistência à magia, pois a carta ficava quebrada, ela ia subir 2 ou 3 de mana no custo. Então, qual é o problema da mecânica em si? Na minha opinião, o problema é que a Wizards decidiu que salvaguarda é algo que entra de graça nas cartas, e que tudo tem essa habilidade. E isso, meus amigos e amigas, me pega muito. Veja bem, a Wizards fazia bichos horríveis com manto que custavam um caminhão de mana, achando que o manto tinha que subir o preço da coisa toda. E de certa forma, a mesma coisa acontecia com resistência à magia, apesar de ter algumas cartas boas. Agora, salvaguarda me dá a impressão de ser uma palavra-chave criada para melhorar cards que não precisam de ajuda, sinceramente. O Voja precisava de ajuda, ele precisava do salvaguarda 3. O Sauron, Senhor Sombrio, precisava daquela salvaguarda tenebrosa de se pagar até mesmo no Commander. E o elefante na sala, é claro, né? O Trono Errante precisava mesmo de salvaguarda 2. E esse assim é um caso à parte, porque salvaguarda é desencadeado. Se você clona o Trono Errante e bota o mesmo tipo de criatura nos dois, um trono desencadeia a salvaguarda do outro. Então ela vai passar, sei lá, de 2, 4, 6, 8, dependendo de quantos tronos você tiver. Eu tô de olho em você, Mirim. Você consegue fazer muita cópia disso. E eu acho que esse é um caminho perigoso pra se tomar no design de Magic, pois colocar salvaguarda em algo só pra dar aquele plus a mais que adiciona na soma, a troco de nada, cria esses designs meio toscos, manchando uma mecânica que é, a princípio, brilhante. E parece que, igual a tesouros do Magic, esse tipo de coisa não vai parar tão cedo assim. Ou pelo menos a gente não
tem nenhuma indicação de que isso vai acontecer. A Wizards pegou uma habilidade que ela gosta e ela vai continuar entuchando em tudo, independente de ser um design saudável ou não. E eu acho que salvaguarda pode ser utilizado de forma saudável. Só, por favor, aumenta um pouquinho o custo da criatura ou da permanente por conta daquilo. No mais, obrigado, Lobinho. Eu não gosto de você, mas você me deu um tópico bem bacana pra discutir aqui, então tá pago o vídeo dessa semana. E bom, por hoje é isso. Dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixe um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo caso seja necessário. Obrigado pela sua atenção, até lá eu sou o Emanuel, e esse é o Badiatório. Até mais!